Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história de Monkey D. Luffy, um jovem que acabou se tornando usuário de uma Akuma no Mi acidentalmente quando ele era criança. Ele acabou comendo uma fruta chamada, conhecida, né, que o governo mundial quer que seja conhecida como Gomu Gomu no Mi ou fruta da borracha. Mas na verdade se chama Nika Nika no Mi ou Hito Hito no Mi modelo Nika, que é o deus do sol, guerreiro da liberdade, aquele que representa a liberdade. Sim, estou com uma garrafa agora. Estou com muita sede, gente. Eu passei o evento sem beber água. E eu comprei algumas coisas. Talvez eu faça até um unboxing depois desse vídeo. E sim, é uma fruta que estava sob a posse do poderoso pirata Shanks, da tripulação do poderoso pirata Shanks, o Ruivo, o ídolo de infância de Luffy. Ou seja, falaremos de One Piece. Então já vai soltando dedo no like, já vai comentando aí embaixo, já vai compartilhando nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Kuma tinha ido lá para a ilha onde o Luffy mora, né? A ilha pelo lado da ilha Fuchsia, né? Pelo lado do vilarejo Fuchsia. E ele acaba observando o Luffy de longe, vendo ele treinar aquele ataque que ele usou com Arlong. Gomu Gomu no! Oh, não! Entendeu? É esse ataque que ele estava treinando. Mostra uma cena do próprio Kuma conversando com o Dragon, falando que ele encontrou esse garoto, que encontrou o Luffy. E aí o Dragon vira de costas e fala assim: então agora você vai matar. Por quê? Porque o maior ponto fraco de um pai ou de uma pessoa são os seus filhos. Por quê? Porque assim eles ficam um pouco mais frágeis, um pouco mais vulneráveis. Por quê? Porque eles sentem a vontade de protegê-los. Apesar de que o Luffy passou por muitas poucas e boas depois que ele saiu pro mar, né? Porque o Luffy enfrentou o cara da marinha, enfrentou a Álvida primeiro, depois enfrentou o cara da marinha, depois enfrentou o Buggy, depois o Kuro, passou por poucas e boas, e eu nunca vi nenhuma preocupação em relação do Dragon, só vi lá quando o Luffy passou em Long Tal, né? Quando o Smoke estava tentando pegar o Luffy, ele estava lá, o Dragon estava lá. Naquele momento ele acaba confrontando o próprio Smoker e deixando ele fugir, né? E ali dentro daquele momento, o Kuma fica sempre observando o Luffy. E quando toca lá o caranguejo lá, o caramujo de telefone lá, o Luffy percebe que tem alguém ali, porque ele estava conversando com os animais que ele deu um soco, né? Ele deu um soco em alguns animais, né? Então ele estava conversando com esses animais, né? E ele acaba ouvindo o turu, né? Esse barulho aí. E ele olha e vai atrás, procura, dá um chutão numa rocha gigantesca, quebra ela no chute. Ô bicho potente, o cara já é brabo o cara já era brabo antes de sair pro mar. Saiu pro mar, ficou ainda mais brabo. Porque o cara agora, além de ter a fruta despertada, ele tem hack, o hack do rei, o hack da observação, o hack do armamento. O cara tá potente, mano. O cara tá potente, né? E ali a Bonnie estava preocupada com o próprio Kuma, porque toda vez que ele estava viajando, toda vez que ele passava por alguma situação ali dentro da sua viagem para poder obedecer às ordens do governo mundial, ele mandava uma carta para Bonnie. Ele sempre mandava, por quê? Porque ele prometeu que iria mandar as cartas. Só que a questão é, a menina do governo mundial que estava cuidando do tratamento da Bonnie, né, que estava ali para vigiar a Bonnie, para cuidar do tratamento dela, não deixava as cartas chegarem até ela. O que chegava eram só os jornais. A Bonnie acaba ficando triste porque ela acha que seu pai acabou esquecendo dela, né? Ele continua visitando os laboratórios do Vegapunk, né, para poder se tornar aquele robô sem alma, apesar de que o Vegapunk queria deixar uma ponta, um pedaço, uma ponta, né, um pedaço de sentimento, né? Um pedaço de livre-arbítrio nele, né? Uma pontinha só. Eu acho que por conta dessa pontinha, ele viu que os Mugiwaras não tinham capacidade para encarar o novo mundo e por isso ele separou eles, né? Para que eles pudessem se tornar mais fortes, voltarem. Por isso ele ficou cuidando do Sunny,
né? Até eles voltarem. Quando ele voltou, ele deixou o posto de cuidar do Sunny e virou um cachorro dos Ten Beatles, né? Ele já era escravo dos Ten Beatles antes, fugiu, teve uma vida boa, vida longa, né? E depois voltou, né? Depois de ter salvo, protegido os Mugiwaras, né? Só que agora o pequeno livre-arbítrio que ele ainda tem, que ainda lhe resta, fez ele invadir Mary Joyce e está fazendo ele ir para Egghead para enfrentar o São Saturno. Porque quem fez tudo isso com ele foi o São Saturno, né? A Bonnie sabe, por isso que ela quer peitar. A Bonnie até, depois que ela curou, depois de um ano, depois que ela se curou, né? Ela simplesmente queria sair pro mar. Ela queria viver uma aventura no mar. Ela queria viver. Ela queria se encontrar, digamos assim. E dentro daquele momento, dentro daquela hora que ela queria se encontrar, encontrar o pai, na verdade. Ela queria partir para encontrar o pai. Ela não podia, porque a agente lá do governo mundial não estava deixando. Mas a velhinha que estava ali sempre ao lado dela, que estava sempre apoiando a própria Bonnie, vestiu ela com suas roupas e ajudou ela a fugir. Ela conseguiu fugir, mas mesmo assim acabou sendo perseguida. E ela acaba se lembrando da história que seu pai contava sobre Nika. E eu acho que o próprio Kuma se apegou, falou assim que o Luffy vai se tornar ainda mais forte, mandou ele lá para treinar com o Rayleigh, fez um monte de coisa, essas coisas assim. Eu acho que por conta dele ter visto a habilidade de se esticar do Luffy, aí ele reconheceu como a fruta do Nika. Eu acho que talvez tenha sido isso. Por quê? Porque o que a própria. O que a Bonnie se lembrou quando ela estava sendo perseguida é da história do próprio Nika ser uma pessoa que age com um estilo besta, digamos assim, né? Ele se estica, ele é feito de borracha, se estica como uma borracha e, né, ataca com a imaginação, ele luta com a imaginação, né? Por isso ela acabou dando um soco nessa gente do governo mundial e blau! E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita e aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.